Meus irmãos, pode assentar. Para mim é uma honra, irmãos, estar tendo a oportunidade para trazer a palavra de Deus nesta noite. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que eu estou muito alegre, porque grandes coisas tem feito o Senhor na minha vida. Por isso eu estou feliz. Uma das grandes coisas que Deus tem feito para mim é que meu nome está escrito no livro da vida. Aleluias. E a coisa, não existe coisa mais valiosa quando eu sei que meu nome está escrito no livro da vida. Um compromisso que nós fizemos com Deus desde quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. E nós reafirmamos esse compromisso no batismo, quando nós descemos as águas batismais. Eu estava olhando aqui meu cartão no ano de 1980, e eu fiz um compromisso com Deus, quando o pastor disse: o irmão promete ser fiel ao Senhor todos os dias da sua vida. E eu falei: prometo. E até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me abençoado e me guardado na tua presença. Deus tem me dado uma família maravilhosa. Deus tem me dado uns filhos abençoados. Filhos que louvam, que glorificam, que exaltam. E que filhos que adoram a Deus. Que a Bíblia diz que Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É desses que Deus está à procura, e eu quero fazer parte desses adoradores, que um dia vai estar morando no céu com o Senhor, aleluia, glorificando e exaltando o teu santo nome. Meus irmãos, para quem não sabe da minha história, eu vou ler daqui a pouco um versículo da palavra de Deus, mas no ano de 2000, de 2010 para 2011, eu fui constatado com câncer no estômago. Eu estava sentindo uma dor aqui no esôfago e também no estômago. E eu comecei a preocupar com aquela dor, que eu tinha dificuldade em ingerir alimento e água. E eu comecei a ficar preocupado com aquela dor e procurei fazer o meu tratamento. E comecei a encaminhar aquele tratamento e foi marcada a endoscopia, e eu fiz a endoscopia e constatou um câncer no estômago. Então eu fui diagnosticado com aquele câncer no estômago e eu fiz a primeira cirurgia, primeiro fiz a ressonância, fiz a tomografia, e tudo que precisava fazer. E quando o médico foi me operar, ele pensou que era coisa simples, e quando ele me operou, ele me abriu, abriu, e quando ele viu que a situação estava difícil, ele me costurou de novo, e não teve jeito de operar. Fui fazer a quimioterapia. Eu passei pela sessão de quimioterapia, 4 sessões de quimioterapia. Depois, eu fui para a mesa de operação, depois das 4 sessões de quimioterapia, fui para a mesa para operar novamente. Mas antes eu fui para São Paulo, fui para o Hospital Sírio-Libanês, fazer uma consulta com o médico lá, que é um médico que tem mais conhecimento na área da oncologia. E o médico, quando ele me olhou, ele falou: olha, olhou o resultado que eu levei para ele, da tomografia, da ressonância, também todos os exames que eu levei, e disse para mim o seguinte: olha, seu problema é muito sério, você está com um câncer já avançado, e você ainda não operou, você precisa de operar urgente, viu? Você precisa de operar urgente.
E eu, naquele hospital, eu fiz uma pergunta para o médico seguinte, eu falei, doutor, cientificamente eu tenho cura desse problema meu? Ele falou, olha, deixa eu te falar, quem vai operar nesse problema seu, na operação, geralmente, entre 10 pessoas que operam, 7 morrem e 3 vivem. Então, você está nesse quadro aí. Dentre os 10, 7 morrem e 3 vivem. Para falar a verdade com os irmãos, eu saí dali, saí dali arrasado, falei, misericórdia. Então, a situação minha, ela é difícil, difícil. Eu comecei a orar a Deus, pedir a Deus, e vim embora para Belo Horizonte, passei pela operação, e fui muito bem sucedido na operação. Mas Deus encaminhou, irmão, Deus fez uma coisa para mim, que eu não vou contar tudo aqui, vai ser muito tempo, mas Deus, tem hora que eu paro assim, começo a pensar o que Deus fez. Deus foi colocando pessoas diante de mim para estar me levando aos médicos, levando aos lugares que precisava de ir, para que eu fosse encaminhado ali para aqueles, onde eu estava precisando de ir. Então, eu tenho certeza absoluta que não é apenas apenas a medicina, mas Deus é que traçou os caminhos para mim, e através daquilo que Deus fez para mim, eu posso glorificar a Deus que eu estou vivo hoje, por causa de Deus trabalhou em meu favor. Aleluia, Deus trabalhou em meu favor. Não foi apenas o homem, Deus permitiu que eu fosse até o médico, mas eu tenho certeza absoluta, Deus trabalhou em meu favor, para que eu pudesse estar aqui nesta noite falando do grande amor de Deus, das providências de Deus. Quem sabe você está aqui nesta noite, talvez você está pensando que algo que está acontecendo na sua vida, você não vai alcançar aquilo que você precisa. Mas eu quero dizer para você nesta noite, continua confiando no Senhor, que grandes coisas tem o Senhor para fazer por você, e Ele realizará obras maravilhosas na sua vida. Continua olhando para cima. A Bíblia diz assim, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não desanima, continua confiando no Senhor, acredita que Deus, aleluia, Ele é o Deus que abre porta onde não há porta. Deus faz caminho onde não há caminho. Ele é o Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes daquilo que nós precisamos. E Ele está aqui nesta noite para abençoar a minha vida e a sua vida nesta noite. Descansa no Senhor, espera nele. Não desanime, continua caminhando, porque Deus é maravilhoso. Glorificado é o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. No capítulo 15, no livro de Mateus, nós encontramos aqui uma mensagem maravilhosa, que conta a história de uma mulher cananeia, né? A Bíblia diz assim, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher,
grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora, a sua filha ficou curada, ficou sã. Aleluias. Então nós vemos uma passagem aqui importante. E o importante dessa passagem aqui, irmão, que nós vemos, que a mulher, a Bíblia diz que quando ela sabe que Jesus está naquelas cercanias, não é? Ali de Tiro e Sidom, aquela mulher, ela toma uma posição. Muitas vezes, irmão, nós não queremos que Jesus faz, mas nós não tomamos uma posição, nós não vamos aquilo que nós precisamos de ir. O que eu preciso de fazer? Tem coisa que eu preciso de ir. Jesus não vai fazer se eu não clamar a Ele. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Eu preciso de conversar com Deus, eu preciso de apresentar a Deus a minha necessidade. O que eu preciso? O que você precisa nesta noite? Você precisa conversar com Deus, você precisa apresentar a Ele. A mulher, quando ela viu que Jesus estava ali, a primeira coisa, a atitude que ela tomou, ela foi ao encontro do Senhor. E ela não recebe uma mensagem desanimadora. A mensagem daquela mulher, para ela ir embora e não voltar mais. Ela podia ignorar naquela hora, quando os discípulos repreendem ela. E depois Jesus confirma as palavras dos discípulos, não é bom pegar pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Mas a mulher continua insistindo. Quando eu estava passando por essa tempestade, por essa situação que eu passei, eu lembrei dentro de mim, quando os espias, eles foram até a terra, a Bíblia diz que Moisés manda eles ir até a terra, olhar a terra como ela era, e a Bíblia diz que eles foram, disseram, a terra lá é terra boa, é terra fértil, terra que emana leite e mel, mas nós não podemos entrar lá, porque lá mora homens gigantes, e nós não temos condições de herdar aquela terra, nós não temos condições de jeito nenhum. Os homens que tem lá mais poderosos do que nós, e nós não conseguiremos vencê-los. E a Bíblia diz que levantou dois, Josué e Calebe. Olha, se o Senhor for conosco, se o Senhor agradar de nós, Ele nos dará aquela terra. Aleluias. E a Bíblia diz que assim eles fizeram. Olha, meu irmão, eu quero dizer para você nesta noite, se você continuar buscando a Deus, se você continuar na presença de Deus, se você continuar crendo que Deus pode abençoar, algo maravilhoso vai ser realizado para você nesta noite. Confia no Senhor, acredita nele. Pastor, mas está muito difícil. Eu já estou esperando há muito tempo, já tem 1 ano. Mas a Bíblia diz que aquele moço lá no poço, ele esperou 38 anos. Ele ficou 38 anos. E quando Jesus chega à beira do poço, ele nem sabia que era Jesus. E quando Jesus chega, a Bíblia diz que, olha, ele disse, olha, não tem ninguém. Quando a água é agitada, quando eu faço menção de ir, vem outro primeiro e vai e é curado, e eu estou aqui, tem 38 anos. E Jesus profetiza a cura na vida daquele homem. Levanta, toma tua cama, vai embora. Aquele homem que estava cego, a Bíblia diz, mendigando, e ele chega gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz também que eles mandam ele parar, cala, não incomoda o mestre. E a Bíblia diz que ele continua clamando ao Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus ouve aquele moço. Aleluia, o que quer que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. E a Bíblia diz que aquele moço, ele passa a enxergar naquela hora. Olha, irmão, não tem nada difícil que Deus possa fazer por nós, que não pode fazer por nós. Você veio aqui nesta noite para receber de Deus uma bênção.
a bênção talvez da cura, a bênção da libertação. Você é uma pessoa que não consegue libertar, os dias estão se passando, e você está muitas vezes, não sente a libertação, você sente uma pessoa que, apesar de você estar na igreja, mas você não sente que Deus está com você. Você sente uma pessoa vazia, você sente uma pessoa incompleta. Eu queria dizer para você nesta noite, Jesus quer entrar no seu coração nesta noite. Jesus quer transformar a sua vida nesta noite. Aquele gadareno, a Bíblia diz que ele está ali endemoniado, mas quando aquele homem, a Bíblia diz que Jesus cura aquele homem, expulsa o demônio daquele homem. A primeira coisa que aquele homem quer fazer é seguir Jesus. Jesus não permite. Ele falou, vai e fala para os seus o que você recebeu. Olha, recebe de Deus a bênção nesta noite. E diga para alguém, aleluias, eu ouvi a palavra de Deus. O Espírito de Deus entrou no meu coração. E hoje eu estou liberto pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder, aleluia, do nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, aleluia. E eu, irmãos, pensando ali dentro do hospital, dia estava passando, mas eu estava acreditando que eu seria como aqueles dois que chegou diante do povo quando estava lá perto de Moisés. E eles disseram, nós não podemos ir naquela terra, nós não podemos herdar aquela terra, o povo que está lá é mais poderoso do que nós. Mas Josué e Caleb levanta, e eles disseram, nós podemos possuir aquela terra. Glorificado é o nome do Senhor para sempre. Você vai conseguir. O diabo está dizendo que você não vai conseguir, mas eu quero dizer para você nesta noite, você vai conseguir, porque a vitória é minha, a vitória é nossa, pelo poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. E a Bíblia diz que a mulher, no capítulo 20, versículo 26, diz assim, ele porém, respondendo disse, não é bom pegar pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Quantas pessoas, irmãos, têm perdido a bênção por falta da humildade? O pastor não pode falar nada, ele já está virando e está indo embora, se ignora por qualquer coisa. Mas a mulher, ela ouve uma palavra, e a palavra dela aqui, que Jesus dá para ela, é desanimadora. Aquela mulher, ela deveria ir embora na hora, ela não recebeu ânimo nenhum, não era positiva a palavra, pegar pão do filho, e lançar os cachorrinhos, a mulher é chamada de cachorrinha, mas a mulher, a Bíblia diz que ela continua, ela insiste com o Senhor, eu quero a cura da minha filha, eu quero a libertação da minha filha, eu não quero vê-la mais doente, porque eu ouvi falar que o Senhor cura. Eu ouvi falar que o Senhor cura. Aleluias. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, olha aí, mas também os cachorrinhos comem. Alabacanda, alabaxurebianda, alabacheias. Os cachorrinhos também comem das migalhas. Aleluia. Pegue as migalhas nessa noite, coloque elas no seu coração nessa noite, para que Deus trabalhe aí dentro aí. Aleluias. Para que Deus possa trabalhar aí dentro. Aleluia, do seu coração. Ele vai mudar. Ele vai colocar uma fé muito grande dentro de você, aleluias, e você vai começar a sentir, aleluia, a presença de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus na sua vida, e algo será realizado na sua vida nesta noite, pelo poder da palavra nesta noite, aleluias. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé,
seja isso feito para contigo, como tu deseja. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. O que você está precisando nesta noite? O que você precisa nesta noite? Fala com Deus nesta noite, não volta. Eu queria dizer, presta bem atenção no que eu estou falando. Não volta para casa do jeito que você entrou aqui, mas volta para casa nesta noite com a bênção de Deus na sua vida, acreditando que Deus vai realizar aquilo que você precisa, porque Ele é um Deus que ouve a minha, a sua, a nossa oração, e Ele está aqui nesta noite para abençoar você nesta noite. Glorificado é o nome do Senhor para sempre. Amém, Jesus, amém. Eu quero perguntar, onde tem uma pessoa para aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém? Levanta assim a sua mão. Uma pessoa que veio aqui para aceitar Jesus como Salvador. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quiser uma alegria no seu coração, se você quiser gozo na sua alma, você aceita Jesus como Salvador. E você vai dizer amanhã, por que eu não aceitei Jesus há mais tempo? Eu disse para você que no ano de 1980, eu aceitei Jesus como Salvador. Fui batizado aqui, onde era o templo, aqui, mesmo aqui onde eu estou aqui. Tinha um outro templo sem ser este, tinha um tanque batismal aqui, e eu batizei eu e minha esposa no mesmo dia. E você nesta noite pode também ser um crente em Jesus Cristo. Tem alguém? Levanta sua mão, faz assim. Tem alguém para Jesus nessa noite?